Olá, pessoal. Bem-vindo de volta. Chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre semântica, tá? Então, olha só. Para eu falar um pouquinho sobre semântica, eu vou primeiro relembrar algumas tags que a gente já viu com bastante valor de semântica, né? Bastante significado, tá? Então, são elas, olha só, a cite, né? A cite serve para fazer uma referência a algum conteúdo na minha página. O blockquote, que é para fazer uma citação. O address, que vai conter informações, né, de contato sobre o dono do site ou daquele artigo específico, caso esteja dentro de uma tag article. Code, o próprio nome já fica bem claro a gente entender. E figure caption, que serve para a gente criar, né, colocar um conteúdo que pode ser removido do conteúdo principal sem grandes problemas, tá? Então, são essas algumas tags semânticas que nós vimos até agora. E o que eu vou falar agora é sobre essas tags aí, tá? Então, a BBR, time, del, ins e keyboard, né? KBD aí, tá bom? Então, eu já vou direto no código. Vou sair desse slide aqui e vou vir aqui direto no código. Então, eu tenho uma pagininha que eu acabei de criar, que é a 51 underline semântica, tá? Esse cara aqui. Se eu abrir esse cara lá no nosso Chrome, deixa eu fechar esse aqui. Muito bem, então olha só, não temos nenhum tipo de problema aqui. Opa, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Desse jeito, é isso aí, muito bom. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Esse cara vem para cá. Bom, é isso aí. Olhando aqui esse conteúdo, deixa eu aumentar só um pouquinho esse zoom, galera. Só para ficar mais fácil para quem está principalmente vendo do celular, né? Então tá lá. Não temos nenhum tipo de problema. Temos todos os nossos textos ali sendo lidos, né? Então, por favor, aperte Ctrl F5 para recarregar a página. Eventos, olha só, o evento ocorrerá em 15 de setembro. Confirme sua presença. O agendamento está marcado para as 18 horas, tá? O evento JS... Deixa eu arrumar isso aqui, que eu digitei errado. Conferência. Salvei, muito bom. Assim. Tá certo, conferência. Então, temos ali alguns textos, aparentemente nenhum problema. Se você deixar esse conteúdo desse jeito que está aqui, utilizando simplesmente parágrafo e por aí vai, e apresentar para o seu cliente, por exemplo, que não manja de semântica, ele vai falar que está ok, que está bacana, que está lindo, certo? Mas tem alguns problemas aqui. E quais são? Principalmente com relação à semântica. Tá? Então, a gente tem tags semânticas que vão facilitar a interpretação desse conteúdo. Tá? Então, primeiro que eu vou mostrar aqui, é bem tranquilo. Eu posso informar para o agente de usuário, para o leitor de tela, por exemplo, que o Ctrl, né, CTRL e o F5 é uma tecla de teclado. Então, repara só, KBD, de keyboard, tá? Isso aqui vem de keyboard. Desse jeito. Aqui, KBD. Aqui. Desse jeito. Trago esse cara para cá. E esse cara para cá. Então, repara, ele já ficou um pouquinho diferente ali. Pode variar de browser para browser, mas o que eu estou fazendo aqui na prática é marcando esse conteúdo como sendo uma tecla, né? Um botão que pode ser pressionado pelo teclado, tá? Então fica muito mais semântico também. Agora, olha isso aqui, ó. O evento sobre HTML e CSS. O evento ocorrerá em 15 de setembro de 2018. Tá? Bom, antes de falar sobre a data, eu quero falar o seguinte. HTML e CSS não são abreviações? São abreviações de alguma coisa, né? Então, eu posso demarcar isso aqui como sendo uma abreviação também. Então, repara só, ABBR, desse jeito aqui. Aqui. Então, marquei. Semanticamente, ele está mais correto, não tem nenhuma diferença aqui na nossa visualização da página, mas ele está mais correto. Só tem um problema. Esse cara aqui, HTML, é a abreviação do quê?
como que eu posso informar para o agente de usuário que isso aqui é uma abreviação de uma linguagem de marcação de hipertexto? Eu posso vir aqui e colocar o quê? O title, tá? Então, vamos lá. Linguagem de marcação de hipertexto. E tá lá. E esse aqui? Title. Folhas de... Escrevi errado aqui. Folhas de estilo em cascata, tá? Então tá muito mais semântico. E olha só que interessante, o Chrome ele coloca uma linha tracejada ali embaixo. Quando eu passo o mouse, ele mostra o texto ali que está descrito ali no title, tá? Mas isso pode variar de browser para browser. Você pode formatar também essa apresentação visual sem problema, ok? O que mais que a gente pode fazer aqui, pessoal? Bom, com relação à data agora, a data é uma coisa muito importante, porque eu e você sabemos que 15 de setembro de 2018 é uma data, que 15/09 de 2018 é uma data, que isso aqui é uma data, isso aqui é uma data. Mas como que a gente sabe? A gente sabe porque a gente tem essa capacidade, né, de ler o conteúdo e interpretar o conteúdo, mas a máquina ainda não tem essa capacidade, tá? O browser, o agente de usuário, ainda não sabe que isso aí é uma data. Isso daí para ele é só um parágrafo normal. Então, a gente consegue demarcar esses textos aqui também com o atributo time. Olha só, com atributo time, tá? Então, vou marcar todos esses caras aqui com atributo time. Deixa eu fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, desse jeito, para a gente ganhar tempo, desse jeito aqui, aqui. É isso aí. Então, demarquei todo mundo com o atributo time. Bom, já está um pouquinho melhor. Deu algum problema aqui, porque eu copiei errado. Vamos arrumar. Então, tranquilão. Então, agora já está um pouquinho melhor, tá? Porque o browser ele sabe que isso aí ele está relacionado a uma data, ok? Só que ele sabe que data é essa? Porque a gente sabe, porque o nosso padrão, por exemplo, o padrão brasileiro de dia, mês e ano, né? Para qualquer pessoa que nasce aqui no Brasil, vai saber que isso é uma data. Mas se você pegar uma pessoa de fora, por exemplo, que tem um outro sistema de data, por exemplo, um norte-americano, ele não vai saber, né? Porque lá a data é ano, mês e dia. Então, seria interessante que a gente colocasse esses caras todos aí meio que num padrão. E para isso, eu vou utilizar um atributo que é o datetime. Eu vou colocar só nesses de baixo aqui para deixar esse aqui em cima como referência, tá? Mas simplesmente didático. O certo seria colocar lá em cima também. Então, datetime, abro e fecho, tá? E aí, eu vou colocar a data no padrão americano, que é 2018, hífen 09, hífen 15, ok? Deixa eu diminuir agora um pouquinho isso aqui. É isso aí. Então, já temos ali um atributo. Olha só, atributo datetime, já coloquei no padrão americano. Agora, tanto faz se eu escrevo assim, se eu escrevo assim, se eu escrevo assim, ou até mesmo escrevo por extenso, 15 de setembro de 2018. Ó, se eu colocar esse atributo aqui, ó, ele vai ser essa data, tá? Então, o browser vai saber que isso aqui, na verdade, representa essa data aqui. Eu vou deixar, então, o datetime ali. Tá? Só tem mais um problema. Como que o browser vai saber que é às 8 horas, né? Aqui, ó, nos dois últimos aqui eu coloquei um horário também. Como que ele vai saber? Aqui eu só tenho o dia, né, o ano, o mês e o dia. Quando eu precisar separar com horário também, eu vou fazer o seguinte. No final do dia, eu vou colocar a letra T maiúsculo e aí eu coloco o horário. Hora, minuto, segundo. Ok? Então, a letra T serve para separar o que é dia e o que é horário, tá? Só tem mais um pequeno problema. Bom, se esse cara aqui é o padrão americano e eu estou informando, né, essa data, digamos assim, num padrão mundial, teoricamente, né, o padrão norte-americano virou o padrão mundial aí, como que eu vou falar
que esse horário aqui é o horário do Brasil, né? Respeitando ali o meridiano de Greenwich, aquela coisa toda lá, tá? Como que eu vou informar isso? Aí tem mais um pequeno detalhe, ó. Eu vou colocar só nesse último agora, só para ficar como referência a esse aqui sem essa opção, tá? Então, o certo seria eu marcar que é às 8 horas, respeitando o fuso horário brasileiro, ou seja, menos 03, desse jeito aqui, tá? Então, eu estou falando que esse horário é o horário de Brasília, ok? Então, é isso aí. Com relação à data, também nós matamos. Agora, o código está muito mais semântico. Por exemplo, se um usuário abre essa página num aparelho mobile, por exemplo, dependendo, pode ser que o próprio device pergunte para o usuário que se ele quer, por exemplo, adicionar a agenda. Então, para que esse tipo de recurso possa funcionar, que o device possa, de alguma maneira, tomar alguma decisão com relação àquele conteúdo, eu preciso demarcar corretamente. Eu preciso falar que aquilo é, de fato, uma data e que, se o usuário quiser, ele pode já automaticamente ou a partir de uma permissão adicionar aquele evento na agenda dele. Legal? Muito bem. Então, essa é a importância. Outra coisa, aqui, ó, esse cara aqui, ó, o agendamento está marcado para as 18 horas. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Olha só, time. Vou colocar esse cara aqui, time. E aí, basta eu fazer o seguinte, ó, date time, 18 horas. Aqui eu coloquei com H, aqui eu coloquei com 2 pontos, que é o padrão, tá? Tranquilão, ok? Mais uma coisinha aqui, ó. Aprender semântica no HTML é complicado. Bom, quero mudar isso aqui para fácil, desse jeito, tá? Só que, por algum motivo, eu quero deixar claro no meu documento que eu removi uma palavra e acrescentei outra palavra. Alguma coisa assim, ó. Complicado, fácil, tá? Desse jeito. Aí eu poderia utilizar aqui uma span, por exemplo. Olha só. Poderia usar uma span aqui. Vou colocar um style inline aqui mesmo para a gente ganhar tempo. Style, text decoration, line true. Desse jeito. Salvei. Vamos vir aqui embaixo. Tá aqui, ó. Complicado, fácil, tá? Então, pô, visualmente tá perfeito. O seu cliente pode olhar isso aqui e falar, opa, ficou legal, ficou bacana. Mas só tem um problema. Leitor de tela vai ler isso aqui assim, ó. Aprender HTML é complicado, fácil. Quer dizer, não ficou muito inteligente, né? As duas palavras estão escritas no conteúdo, apesar de que visualmente eu estou vendo que isso aqui está arriscado, então eu sei que isso aqui é um conteúdo que foi excluído, dando lugar para esse outro cara aqui. E isso aqui não está semântico, nem um pouco semântico, tá? Então, vamos mudar isso aqui. Como que eu vou deixar isso? Eu vou envolver esses caras nas tags certas. Então, eu vou vir aqui, ó, del, né? Então, deletei o texto complicado e inseri, olha só, inseri o texto fácil. E está lá, complicado e fácil. Tá? Agora, o leitor de tela nem vai ler isso aqui, ó, complicado. E o browser, e o agente de usuário, e o motor de busca do Google, ele vai saber que esse texto foi removido, que está aqui apenas para que eu conseguisse, por exemplo, traquear um histórico, né, de alterações no documento, se for o caso, tá? Eu não precisaria, eu poderia, por exemplo, simplesmente deletar a palavra complicado e colocar o fácil. Mas digamos que por algum motivo eu queira manter o histórico, eu quero falar, não, eu excluí um texto e coloquei outro. Então você vai fazer esse tipo de coisa, escrever as tags del e ins, tá? Aí só mais um detalhe aqui. Se eu olhar aqui em cima, o meu HTML ele tem um atributo lang.ptbr que significa com que todo motor de busca que entrar nesse site, o leitor de tela que olhar esse documento, ele vai ler esse documento com um português brasileiro, né? E aí, de repente, no meio do conteúdo, eu tenho um JS Conference, que é o nome do evento. Eu não posso mudar o nome do evento, né? É o nome em inglês. Como que eu faço para falar para o leitor de tela, falar para o mecanismo de busca que esse cara está em inglês? Bom, você já deve ter se ligado, né? Vou colocar uma spam aqui.
e vou colocar o atributo lang em US, sem problemas, tá? Por que que isso é importante? Porque, principalmente leitor de tela, deficiente visual, quando o leitor de tela vê isso aqui, falou que, e ele vê que mudou a linguagem, ele já vai ler, né? O deficiente visual vai escutar esse JS Conference como sendo uma palavra em inglês, tá? Então vai ficar bem mais fácil dele entender, tá bom? Então são alguns detalhes, né, com relação à semântica que é importante a gente prestar atenção, principalmente quanto à acessibilidade, também a SEO, tá, gente? Otimização para mecanismo de busca. É importante a gente deixar as tags corretas com a maior semântica possível, tá legal? No próximo vídeo a gente vai falar de algumas outras coisas. Até lá!